nós vamos falar desse amor próprio, amor a si, né? Que é uma coisa que nunca nos ensinaram, né? Não nos ensinaram e por isso que a gente tem tanta dificuldade, né? Mas como eu estava dizendo para a Sônia, antes tarde do que nunca, né? Não importa a idade que a gente está tendo contato com isso ou está ousando permitir que a gente olhe para a gente, mas é muito importante, tá? Esse assunto é extremamente importante. Então, vamos lá, né? Eu vou ler esse primeiro slide, eu vou dar um tempinho para vocês deixarem essa leitura entrar, não só na consciência mental, mas eu quero que vocês se permitam sentir o que esta frase, o que essas frases vão provocar em termos de sensações em vocês. Porque o Peter, como eu falei, ele vai muito além do que uma coisa teórica, tá? Então, vamos lá. Quem se sentir confortável pode fechar os olhos ou então me acompanhem aqui, não tem importância, tá? Então, vamos lá. O universo é criado de tal forma que cada indivíduo é capaz de estar em estado constante de bem-estar e bem-aventurança. Cada pessoa é criada de tal forma que este estado seja possível aqui e agora. Esta é uma lei espiritual. É nosso estado natural de ser. Então, agora eu quero que vocês, além do conceito teórico, o que vocês sentem? Sentem um prazer ao ouvirem isso? Sentem uma esperança? Sentem uma possibilidade bem-vinda? Ou ficam tristes porque ainda não encontraram esse estado? Ficam com raiva porque ninguém nunca assumiu isso e disse isso para vocês ou deu permissão para que a gente estivesse nesse estado de bem-estar? Então, reflitam e sintam, mais do que refletir, sintam. Sintam um pouquinho que essas palavras, qual é o eco que elas fazem aí dentro? E aqui o mais importante é a palavra constante, porque muitas vezes pregam para a gente que a felicidade são lampejos de felicidade, são picos de felicidade, que se alternam com momentos de profunda tristeza. Mas aqui a proposta é que o nosso estado natural é de constante bem-estar. Vejam que sensação causa a vocês. Vamos continuar. O estado não natural ou estado perturbado é a maneira que nós vivemos. Então, a gente vive sempre pré-ocupado, a gente vive sempre tenso, defendido, temeroso, atarefado, distraído, enfim, tem um monte de predicados aí, de maneiras que a gente vive, né? Mas esse estado que a gente vive é um estado que não é natural do nosso ser estar nesse estado de perturbação. Vão sentindo, tudo isso que a gente vai jogando aqui, a proposta é essa, é desafiador e trazer reflexão e sentimentos. O estado de bem-estar ou bem-aventurança não depende de nada fora de nós, de que nada seja mais perfeito do que nós já estamos ou somos e nada mais a ser melhorado. Então, de que nada seja perfeito ou melhorado e que nada seja diferente do que já é. A felicidade total é possível neste exato segundo
onde a gente se encontra agora. De novo, sintam o efeito dessas palavras em vocês. Se há, de novo, esperança ou há uma descrença. Eu vou pedir para, por favor, se vocês puderem desligar o microfone de vocês para não ter interferência durante a apresentação, eu agradeço. Vamos continuar. Então, a questão toda é que quando a gente está num estado perturbado, ou seja, preocupado, nervoso, ansioso, o problema é que a gente sempre vai buscar a solução fora de nós. A gente sempre vai querer que o mundo ou as pessoas lá fora se modifiquem para que eu volte a ter esse estado de paz, de bem-estar. Então, isso é muito importante. Buscar fora a solução é uma direção errada. A gente complica demais supondo e perdendo tempo de que a gente deveria mudar algo ou alguém lá fora. Como que eu poderia fazer para mudar o outro, a opinião do outro, o jeito que ele é, ou como a vida está se apresentando para a gente. A partir do momento que eu começo a pensar que a solução está lá fora, é onde eu começo a me perder de mim, tá? Opa. Então vamos lá. Aqui tem outra provocação importante. É uma equação perfeita. Então ele fala assim: o estado que a gente busca de prazer, de bem-estar, de bem-aventurança, é exatamente o tamanho, ele vai depender diretamente do quanto nós gostamos de nós mesmos. Então, assim, o tanto que eu gosto de mim, o tanto que eu prezo a minha pessoa, o tanto que eu me respeito, nesta mesma medida, na mesma medida, é o quanto o meu estado é possível como felicidade e bem-estar. Então, o que a gente conclui com esta frase? Se eu estou infeliz, tem muito mais a ver não com o que a vida e os outros me entregam, mas muito mais com a incapacidade de autoamor. Entendem isso? Isso é importante, a gente vai discutir bastante isso, tá? Então, a falta de amor próprio, que aqui a gente começa a entrar no tema, tá? Então, a falta de amor próprio impede que a nossa mente, a nossa psique, experimente o seu estado natural. Lembram a frase lá no começo? O nosso estado natural de viver é um estado de alegria, de contentamento, de prazer. Este é o nosso estado natural. Então, se eu não sei disso, se eu não acredito nisso, se nunca me falaram isso, a minha mente vai se acostumar com lampejos esporádicos de felicidade. Então, é isso que ele está querendo dizer aqui. Se eu agora saio dessa reunião de hoje acreditando que o meu estado natural é um estado de felicidade, de bem-estar constante, eu começo a usar a minha mente para me desafiar, para perguntar por que eu não estou nesse estado? Por que eu não estou buscando essa felicidade a maior parte do tempo? Por que eu não estou permitindo a mim esse estado de felicidade? Compreendem isso? Então, a falta de amor próprio nos separa dos nossos poderes internos e da benignidade do universo.
né? Então, na realidade, é a mesma coisa que a gente está falando lá em cima. Eu me fecho, a minha mente, ela se limita, né? Então, ora eu vou ser feliz e ora não, parece que eu não tenho muito controle nisso, né? E ao acreditar que a vida é assim, ora de um jeito, ora de outro, na realidade eu não uso meus recursos internos para me melhorar o meu estar no momento e acreditar de que o universo ele está a meu favor, tá? Isso tudo a gente não tem consciência do quanto a gente se limita e o quanto a gente também se sabota, né? E não importa se a pessoa não gosta dela própria por motivos reais ou ilusórios, não importa. Mas essa falta de amor próprio, e se essa é uma crença que ela acredita mesmo, não importa se alguém falou quando ela era pequenininha e ela acreditou nisso, ou se de fato são impressões e crenças reais, não importa, ela se fecha para a possibilidade maior desse bem-estar o tempo todo, né? Então, agora, nesse amor próprio, a gente vai ver que tem dois grandes impedimentos, dois aspectos, dois fatores que atrapalham a nossa possibilidade desse estado de amor próprio e, consequentemente, estado de felicidade e bem-aventurança, tá? Então, esses dois aspectos, eles precisam ser conhecidos e eles precisam ser reconhecidos, aceitos, porque é a única possibilidade de que o respeito por mim mesma volte, né? A minha integridade volte, porque enquanto eu não me respeitar, enquanto eu não checar por que eu não me respeito, por que eu não me amo, é assim que a vida vai acontecer tudo igual, tá? Então eu preciso dar um corte nesse jeito de aceitar do jeito que foi a minha vida até agora, e agora eu tenho que me desafiar para estar nesse estado maior de alto amor e bem-aventurança, tá? Então vamos lá, o primeiro aspecto que impede é o automatismo. Vocês vão falar, nossa, o que isso tem a ver com auto amor, né? Mas o automatismo, como se a gente fosse robôs, muitas vezes a gente segue valores, ditames, costumes familiares da sociedade, da tradição, da cultura, né? E que violam os nossos próprios valores individuais. Então, o violar os nossos próprios valores, a nossa autoestima começa a desmoronar. E tudo isso está no campo inconsciente. A gente não tem ideia do que se passa lá embaixo da consciência e a gente precisa começar a perceber esses sabotadores, né? Então, não respeitar as leis que são naturais para mim, né? Que são para mim e para a minha vida, e o meu jeito de pensar e as minhas verdades, quando eu não respeito isso, na realidade, eu não estou me respeitando, tá? Depois eu vou dar um exemplo que vocês vão entender bem fácil, né? Então, adotar valores automaticamente, que muitas vezes não são nossos de fato, sem questionar seu sentido e sua razão, isso nos tira o auto-amor, isso nos faz perder o respeito por nós mesmos. Por exemplo, hoje está essa questão das mídias sociais, os valores sociais das redes sociais são muito superficiais, né? Então, aceitar essa nova maneira de se relacionar, né? Isso é muito questionável, né? Será que eu vou querer ser uma seguidora de Instagram? Será que eu vou querer ser uma Facebook? Será que eu vou postar minhas fotos para todo mundo ver como a minha vida é legal e na realidade não é de fato, né? Enfim, isso é só uma ideia essa do Instagram, das redes sociais, mas tem outras questões também, tá?
Então, seguir conceitos, valores, opiniões e normas de massa que ferem a gente. Às vezes é valores de religião, valores de cultura. Por exemplo, se a minha família é de origem italiana e, de repente, tem alguns costumes, algumas normas, algumas tradições que hoje eu não sou de acordo com a minha avó ou a minha bisavó e eu tenho que seguir porque são normas, são regras de tradição e se me ferem, né? Isso eu estou faltando com respeito a mim e às minhas próprias ideias, né? Então, a autonomia do próprio ser será impossível, né? Ele não acontecerá se a pessoa não mergulhar em si própria e fazer as escolhas a partir de liberdade e autorresponsabilidade, e não mais por submissão ou rebeldia. Quer dizer, eu vou seguir as tradições da família, ou eu vou bater de frente e fazer tudo o contrário. A ideia não é essa, a ideia é você ver o que é bom para você e se libertar sem ferir ninguém, mas respeitando a sua própria liberdade, tá? Isso é importante. A gente vai falar tudo mais lá para frente no bate-papo. Então, a autonomia, então essa frase eu acho muito legal, eu tirei lá do texto, porque ele fala assim: o automatismo com que a maioria das pessoas toma por certas as condições e as leis da vida, impedem a autonomia do eu. Então, muitas vezes a gente não tem consciência do quanto a gente sai reproduzindo padrões ou crenças, né, de massa das pessoas à minha volta, só porque todo mundo faz isso que tem que fazer. Qualquer coisa, gente, pois pode ser questões de hábitos, pode ser questões realmente para ser aceito, se todas as minhas amigas fazem isso, eu vou fazer igual, e de repente você acaba se traindo porque na realidade você não está respeitando o seu jeito diferente de ser. Então, ao tomarmos por certa uma lei ou norma que não é lei da vida universal, nem nossa própria verdade interna, a gente fecha a porta para o universo, né? Então, isso é uma violação de integridade. Ao nos negarmos a uma nova experiência, novas descobertas com responsabilidade, a buscar respostas próprias, a autenticidade, isso demonstra comodismo ou medo de enfrentar a massa. Então, de repente, eu tenho uma tradição familiar e, de repente, eu não me sinto confortável fazer o que minha mãe, minha avó, as mulheres da minha família fazem. Estou dando um exemplo aqui qualquer, né? De repente, a minha escolha de vida é ser justamente aquela que vai libertar as mulheres de um certo padrão, né? Mas se eu não me manter fiel ao que eu sinto, eu não cumprirei esse papel que eu me reservei, né? Então, é sempre uma violação da integridade quando a gente, por comodismo ou medo, a gente adere o que os outros ou as pessoas à minha volta fazem, tá? Então, adotar regras e normas autômatas sem raciocínio profundo, maduro, sincero e honesto, isso demonstra, uma palavra até pesada, mas isso demonstra uma covardia com a gente mesmo, né? Demonstra o quanto ainda permanecemos imaturos, com medo da opinião alheia, quer dizer, a opinião dos outros é muito mais forte do que a minha opinião comigo mesmo. A pessoa se trai a sua verdade para obter a aprovação dos outros, e ao não sustentar a sua própria opinião, este é a verdadeira falta de amor a si, né? Quando a gente vai se deixando, não, deixa para lá, o que eu penso, ninguém vai ligar, deixa para lá, quer dizer, a gente vai se anulando. Como é possível ter amor? E a gente acabou de descobrir que amor é quase que uma condição para eu estar nesse estado natural de bem-aventurança, tá?
Então, a autenticidade é quando somos autênticos, a gente começa a respeitar e a gostar cada vez mais da gente. Quando a gente banca as nossas opiniões, quando a gente banca o que a gente pensa, não fazendo guerra, mas simplesmente por respeito a mim, né? Essa nova postura vai trazendo esse auto-amor, vai trazendo esse auto-respeito, né? Então, nascerá uma nova integridade, bem como a coragem para prescindir da falsa conciliação e do conformismo anteriores. Quando buscamos nossa própria verdade interna, passa a existir o auto-amor e a capacidade de sentir prazer supremo, agora sim é possível. Percebem isso? Uma pessoa que se desrespeita, que se anula, que deixa os outros comandarem a sua vida, como pode ter amor próprio, né? Agora, a partir do momento que você vai se bancando a sua verdade, bancando as suas ideias, sem guerra, aqui esse caminho não é um caminho de luta, guerra, de quem é melhor do que ninguém, não. Cada pessoa tem a sua verdade, o seu jeito de pensar, o seu jeito de sentir, né? Então, respeitar essas verdades nossas, começa a vir essa sensação de prazer e de bem-estar, né? Automaticamente, quando eu me respeito, diante de qualquer situação, esse estado natural de bem-aventurança já é possível. Agora vamos para o segundo aspecto. O segundo aspecto é fugir do momento agora. Olha que interessante, a gente está trazendo dois aspectos que a gente poderia pensar, nossa, o que isso tem a ver com a autoestima? Mas tem. Se eu me trair, se eu não for fiel ao que eu penso, jamais eu gostarei de mim, jamais eu me respeitarei e jamais o meu estado natural não será de bem-aventurança. E o que fugir do momento presente também pode acarretar nessa falta de amor, né? É que ele vai explicar que não viver e enfrentar o momento presente, se alienar de nós mesmos e do que sentimos, jamais alcançaremos o nosso núcleo espiritual. Vocês lembram lá no começo que eu falei para vocês, a partir do momento que eu vou lendo essas frases, vão sentindo. Eu só posso estar no meu campo espiritual, com a minha força maior, com o meu eu maior, com a inspiração, com a força vital, se eu ligar essa integridade e tiver pensando e sentindo e agindo de uma forma única, né? Se mantivermos a nossa atenção no momento presente, se observarmos o que passa dentro da gente, enfrentarmos e transcendermos, o estado de bem-estar é possível imediatamente. Então, normalmente, quando eu estou num conflito, quando eu estou numa dor, num sofrimento, ou eu olho para fora e culpo alguém, isso não me dá bem-estar, né? Ou eu olho para dentro e pergunto, por que eu estou permitindo que isso me aconteça? Cadê a minha força para me tirar desse lugar? Isso que ele está dizendo, que a gente enfrenta o momento presente. Enfrenta o momento presente, acha recursos e ferramentas internas para se modificar, para se tirar desse lugar que a gente está muito desconfortável. Quando eu faço isso, eu estou honrando a mim. Quando eu faço isso, eu imediatamente me sinto bem, ok? Então, vou viver no momento presente, só no momento presente, só aqui e agora, que eu consigo contactar a minha energia ou meu centro vital. Só neste momento eu consigo encontrar a minha sabedoria, minha inspiração, os meus insights. Só agora eu consigo encontrar o meu eu superior com toda a sabedoria, poder e criatividade.
Então, se eu estiver conectada com a minha parte interna, com o meu eu superior, eu conseguirei fluir com a vida. Eu conseguirei mudar o momento presente infeliz e falar, não, isso é um teste, é uma prova, vamos aprender com isso e vamos transcender, né? Então, inevitavelmente, nós vamos passar a gostar mais de nós mesmos. Claro que sim, porque eu não fujo, eu não culpo, eu assumo o momento presente com a minha responsabilidade, né, com a minha capacidade de me tirar deste lugar desconfortável, né? Então, isso é de uma maturidade, de uma liberdade enorme, né? Então, a gente começa a gostar da gente pela essa atitude de responsabilidade e maturidade, né? Então, o hábito. A força do hábito está profundamente instalada nesses dois motivos, né? Porque a gente toma as coisas por certo. Muitas vezes as pessoas falam, é assim que tem que ser. E a gente fala, tá bom, é assim que tem que ser. Então, a gente não tem esse costume de questionar esse é assim que tem que ser, né? Desde normas, de novo, familiares, pequenas, religiosas, do país, né? Enfim, a gente tem que pensar sobre tudo isso e questionar tudo isso. E fugir do estado incômodo do momento para não ter consciência dele. Então, muitas vezes, o que eu percebo nos meus grupos e nos meus alunos é que as pessoas estão sempre distantes dela própria e elas estão sempre ocupadas explicando, justificando e colocando culpas e responsabilidade nos outros lá fora. Nessa hora, ao fazer isso, a gente pode talvez não ter consciência, mas na realidade é um ato de desamor, porque eu estou fugindo da minha responsabilidade e dos meus poderes, de fazer algo diferente, tá? Então, no momento agora, né? Cada exato momento na vida da gente oferece uma riqueza de possibilidades infinitas, né? Então, em cada momento, a gente tem uma integridade, uma plenitude gigante, né? Mas é uma escolha a ser feita. Não importa qual seja a dificuldade específica. Estou atravessando um momento ruim, não vou me identificar com esse momento ruim, não vou me vitimizar por conta de alguém me jogou neste lugar, não é mais assim que a gente funciona, mas eu sei que eu estou passando por um momento ruim, não me identifico com ele, eu reconheço o momento desagradável, mas eu tenho recursos dentro de mim, se eu permitir, de transformar tudo. Isso é o que o Patrick vai ensinar, tá? E tem muitas pessoas que caem num buraco e lá ficam e permanecem porque precisam de que tenha alguém fora que jogue uma corda, uma escada. O Patrick não é assim, tá? Todos nós temos dentro de nós infinitas possibilidades da gente modificar. Então, quando o estado atual for plenamente encarado, admitido e compreendido, será possível, sem esforço algum, prescindir do orgulho, da covardia e do fugir do momento agora, tá? No agora, estar no agora, encarar a verdade, estar no nosso eu real, onde todo bem existe, como poder imensurável. Então, neste momento agora, eu tenho um poder em mim que talvez ele não esteja tão claro, que talvez eu não esteja reconhecendo, mas eu me abro para essa possibilidade. Ao me abrir para achar em mim potenciais, poderes, insights, criatividade, eu estou disponibilizando os meus recursos internos, muito deles, às vezes, a gente nem sabe, mas é completamente diferente a postura de que você se identificar
com algum problema e nele fica lá afundado, morrendo no problema, esperando que alguém salve, tá? Então, esse poder desse momento está à nossa disposição para ser utilizado quando acordarmos para essa realidade. O que eu posso fazer por mim neste momento para me tirar desta situação desagradável? Né? Eu só fui aprender isso depois de anos de pedra. Né? E, na realidade, eu sempre, que nem aquele rapaz lá da foto na escada, eu preciso que alguém me salve. Não, hoje em dia, como eu posso me salvar? É completamente diferente. Então, cada momento de descontentamento, isso é muito importante para o Petro. Cada momento de descontentamento, de sofrimento, de dor, de conflito, é uma oportunidade de eu aprender sobre mim. Isso é muito importante, né? Cada momento de descontentamento nos oferece uma oportunidade única de sairmos de ciclos viciosos, de encontrar novas alternativas, novas respostas para a nossa vida. Então, a gente vai ser uma pessoa muito criativa, muito flexível, muito grandiosa, muito poderosa, porque a gente agora começa a confiar nas nossas capacidades. Então, se procurarmos essas possibilidades e respostas para nós, sentiremos o fluxo da vida benigno. Quer dizer, a gente consegue inspiração, a gente aprende mais sobre a gente ganha poder, né? Ganha criatividade, flexibilidade, enfim, a gente sai muito mais fortes, né? Essa é a liberdade que abre o portão para o universo e abre o portão para o eu real com todos os poderes espirituais à nossa espera. E a bem-aventurança neste lugar é possível. Quando eu acredito em mim, quando eu sei que está em mim a resposta, quando eu acredito nas minhas possibilidades, nas minhas forças, embora neste momento eu ainda não sei bem como vai funcionar, mas acreditar em si, automaticamente o bem-estar já volta, o auto-amor já volta.